A nova aliança, essa do pranto, que se transforma em alegria, é uma promessa de perdão e restauração que nos deve levar a um profundo compromisso com a justiça. Estamos aqui juntos, vamos continuar hoje, queridos e queridas, na nossa série em Jeremias, né? Aquela série Profetas em Tempos de Crise. O que a gente não pensava é o seguinte, né? Botar um título desse numa série e depois a série fica longa, né? Porque o livro de Jeremias é longo, né? Opa! Ninguém avisou que os adolescentes descem, né? Ô, Riva, você tinha que ter avisado, Riva. Vão lá, vão na paz. Não vão dormir hoje na pregação. Estão abençoados. Mas ouve depois no vídeo, vale a pena, viu? Ouvi falar que é bom o pregador. Bom na paz, beleza. Desculpa, foi mal, hein, Kenji? Foi mal. Beleza, muito bom. Esqueci. O que a gente está fazendo é que, só recordando, é que no primeiro e no segundo domingo de cada mês, nós estamos provando essa dinâmica nova aqui na igreja e vendo como que a gente caminha junto com ela, que é que esse pessoalzinho mais novo, né, que saiu desde os adolescentes bem novos, né, até os um pouquinho mais velhos, mas eles estão fazendo esses encontros aí no primeiro e segundo domingo pela manhã, também meditando juntos, caminhando juntos, e estamos provando essa nova dinâmica, vamos orando aí pela equipe que está testando essa dinâmica com eles, tá bom? Aqui eu estava falando que a nossa série no Jeremias é longa, né? Quando eu coloquei esse título, eu confesso, não pensava, Jeremias em tempos de crise, né? Essa crise não acaba, né? Deixa bem, né? É que a humanidade caída, o pecado, enfim, aí crise, são crises diferentes, né? Mas parece que sempre a gente está passando por crises. Hoje nós vamos seguir naquele trecho do profeta Jeremias, do livro todo, que são palavras mais de esperança, vamos falar mais sobre isso. Talvez por isso até o mesmo título, Transformarei seu pranto em alegria. Transformarei seu pranto em alegria, baseada em Jeremias, no capítulo 31, meditando sobre a promessa do Senhor de transformar o nosso pranto, nosso choro, o nosso lamento em alegria. E em como, né, meditando em como a presença do Senhor, tanto no nosso lamento, como na nossa alegria, ou seja, que o Senhor se identifica com a gente e caminha junto com a gente nesses momentos, tanto os de dor, como os de sofrimento, como os de celebração, essa promessa da presença do Senhor é algo que nos fortalece e nos renova a esperança. Mas antes de meditar, então, em Jeremias 31, eu vou pedir a ajuda aqui do Marte para fazer a nossa leitura no capítulo 31, do verso 1 ao 17. Obrigado, Marte. Então, Jeremias 31, de 1 a 17... na NVT, troquei aqui. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor: os que sobreviverem à destruição que está por vir, encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo, o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Eu reconstruirei Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor, nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegres louvores, dizendo: ó Senhor, salva teu povo, o remanescente de Israel. Pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados,
nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão juntos a riachos tranquilos, em caminhos planos, onde não tropeçarão. Pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nações, anunciem estas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou seu povo o reunirá e o guardará, como um pastor cuida de seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do Monte Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Cereais, vinho novo, azeite, rebanhos e gado. Sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria, e os homens, jovens e idosos, tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria. Eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e meu povo se saciará com minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor: não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Obrigado, Martin. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que ela é um tesouro precioso, assim como foi um tesouro do Senhor para o teu povo no passado, um tesouro para nós hoje também. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta no passado para entregar essa palavra ao teu povo, também esteja presente com a gente hoje aqui, quando abrimos juntos a tua palavra, preparando o nosso coração, a nossa mente, para ouvir, receber a tua palavra em nossas vidas e nos ajudando também com aquela abertura necessária para a transformação que o Senhor quer operar em nossas vidas a partir da tua palavra. É o que nós oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Primeiro, queridos, queridas, eu creio que nós devemos meditar por um momento nesse texto bonito aí de Jeremias, no capítulo 31, sobre o lugar do pranto, do lamento, do choro. E o lugar que o lamento ocupa em todo o processo de cura, de restauração, de cura da alma, né, da renovação da esperança, renovação das promessas que o Senhor traz para um povo a quem é anunciado o exílio. E que depois experimentam esse exílio na Babilônia, e sabemos que experimentam por 70 anos. A gente se lembra então de que eles já sabiam, o povo ali, já sabia o que era estar sob opressão em terra estrangeira. Eles haviam passado por isso antes no Egito. Inclusive, a sua libertação do Egito foi esse episódio marcante da fé do povo de Deus, da sua jornada como povo, que eles eram constantemente chamados a recordar, a se lembrar daquilo que havia acontecido com eles e a ensinar isso aos seus filhos, tudo o que lhes havia acontecido quando foram libertos do Egito. Pois bem, aqui eles experimentam o exílio novamente. E talvez pior, porque quando eles saíram do Egito, foi para irem de encontro a todas as promessas de vida nova, de terra nova, de ser nação em um lugar, com o templo do Senhor, a presença do Senhor no meio deles, e todos esses sonhos agora caem por terra. A gente se lembra também que essa é a seção do livro em Jeremias, dos capítulos 30 até o capítulo 33,
é uma sessão conhecida como o Livro da Consolação. Nós já entramos em pregação anterior sobre nessa parte e continuamos nessa sessão que é chamada o Livro da Consolação. Ou seja, no livro de Jeremias, depois de muitas mensagens e palavras duras de juízo, aparecem alguns capítulos que são como que um bálsamo, né? Cheio de mensagens de esperança sobre uma restauração futura. Por isso que talvez muita gente prefere ler esses trechos, né, e não ler tanto as outras partes de Jeremias. E eu, de qualquer maneira, eu recomendo, e que bom que a gente está fazendo aqui o Lemos Juntos, né? Porque a gente vai lendo todas as escrituras, né? Inclusive aquelas partes que deixam a gente meio desconcertado e tudo mais, e são normalmente essas que têm esse potencial para falar mais no nosso coração. Deus revela de uma maneira nova e especial para a gente. A questão aqui é que, com frequência, para chegarmos a entender de maneira profunda toda a maravilha do que significa a restauração, do que significa a reconciliação, é verdade que a gente precisa primeiro reconhecer o estado lamentável em que estávamos antes. Como que a gente vai conseguir compreender e abarcar toda a beleza da reconciliação, da restauração, do que significa isso, se a gente não vê antes, né? É como numa reforma de uma casa, né? Eu não sei se eu falando da reforma de casa, a gente está fazendo justamente a reforma aí, né? Não é o caso, talvez assim. Às vezes a gente pensa em uma reforma da casa. Você chega numa casa reformada, só depois que ela já está reformada, você olha, não, que beleza, que bonito. Mas experimenta olhar bem antes como que ela estava, e depois chega, depois vê como que ela está. Uau, o que vocês fizeram aqui, né? Que coisa bela foi feita. Que restauração. Que reconstrução, que beleza isso daqui. A gente precisa muitas vezes reconhecer o estado lamentável em que estávamos antes para poder apreciar melhor a beleza da restauração, da reconciliação. Daí, me parece que muitas vezes essa importância do pranto, do lamento. E isso vai aparecer em grandes partes do livro de Jeremias. Porque eles nos dão essa dimensão da grande virada, né? A grande mudança que acontece na nossa vida, na vida comunitária do povo. Por isso esse verbo e essa frase que aparece 7 vezes ao longo do livro da Consolação, do 30 ao 33, que é traduzido esse verbo às vezes como voltar, trazer de volta, restaurar. No capítulo de hoje, esse verbo aparece no verso 23. Quando eu restaurar o povo. Quando eu restaurar o povo. Restaurar. Reverter as coisas, o rumo dos acontecimentos, promover uma mudança radical na sua vida, na vida de uma comunidade. Restaurar, ou seja, uma nova realidade é possível por causa daquilo que o Senhor fez e fará na tua vida, na vida do teu povo, da tua comunidade, daqueles ao seu redor, que o Senhor fará na vida daqueles que reconhecem que pertencem ao Senhor e confiam nas suas promessas. Restaurar, mudar, transcendendo o passado, deixando o passado para trás, e nesse processo, lamentando, literalmente chorando pelo que aconteceu, pela tragédia em nossas vidas, na vida de um povo lá atrás. Jeremias aqui, então, ao fazer esse processo, ele nos apresenta algumas metáforas, né? Algumas imagens que nos ajudam a entender quem Deus é e como que Deus se relaciona com a gente nesse processo de restauração. Essas metáforas nos ajudam a entender como que é o amor por nós, de Deus por nós em ação. Esse amor em ação de Deus por nós, ele é traduzido através de algumas metáforas. No capítulo 31, essas metáforas, elas aparecem, Deus se apresenta para a gente como um marido que ama a sua esposa, como um pai cuidadoso, como um pastor que protege o seu rebanho e como uma mãe que chora pelos seus filhos. Chris Wright, que foi lá o meu professor da Rutinha na Inglaterra, ele diz o seguinte: aqui nesse capítulo de Jeremias, Deus ama como um noivo que corteja a sua noiva, como um pai que cuida da sua família, como um pastor que cuida de seu rebanho, como uma mãe
que chora seus filhos perdidos. As metáforas do marido, do pai, do pastor, elas são bem bonitas e elas se repetem muitas vezes ao longo das Escrituras. E eu, inclusive, eu convido vocês a meditarem mais uma vez nelas ao relerem esse capítulo, tendo essa oportunidade de reler o capítulo durante a semana. Hoje, em particular, eu vou me estender mais na metáfora de Deus como uma mãe que chora pelos seus filhos. Deus como uma mãe que chora pelos seus filhos. Vamos lá, então, ver essa metáfora. Interessante que nos capítulos 30 e 31 de Jeremias, o profeta ele vai alternando entre imagens masculinas e femininas, para que a gente entenda melhor a situação do povo, aquilo pelo qual eles estavam passando, mas também para que a gente possa entender melhor o coração e a natureza de Deus. E talvez justamente Jeremias faz isso por causa daquilo que nós comentamos na última mensagem que tivemos aqui em Jeremias, que é o poder da identificação. Quem estava aqui, lembra, a gente falou isso. Com quem você se identifica? Porque muitas vezes a técnica da mensagem entregue, inclusive na mensagem entregue nas Escrituras para a gente, que no convite para você se identificar, essa mensagem se conecta mais com a gente entende melhor algo, parece que faz um clique, né? A mensagem chega até a gente, até o nosso coração, aquilo se conecta com a gente. Aqui nessa parte do capítulo 31, a imagem evocada é a de Raquel. Raquel como uma mãe chorando. E não apenas pelos seus filhos, porque a gente vai lembrar que na história, na verdade, os filhos de Raquel, que é a esposa de Jacó, né, depois chamado Israel, a Raquel, na verdade, ela foi mãe de José e de Benjamim. Mas aqui Raquel aparece no texto de Jeremias chorando pela perda de todos os seus filhos, de todos os descendentes de Jacó, de toda a nação. Um lamento temendo pela possível extinção da nação, pela possível extinção do povo, dos filhos de Jacó, justamente por causa do exílio na Babilônia. E aí no texto nós vemos essa mensagem poderosa, profunda, Deus chorando como Raquel. Como a mãe Raquel. Isso é uma mensagem poderosa. Se em outras partes do capítulo o povo é retratado como o filho desobediente, versos 18 a 20, ou como a filha rebelde, no verso 20, aqui é a voz poderosa de Deus. Treme de emoção ao chorar pelos seus filhos como uma mãe chora. No capítulo anterior, nós vimos que a situação do povo era terrível. Todos haviam abandonado, né? O texto, inclusive, tem isso, né? De que seus amantes a abandonaram. O alerta do profeta para Jeremias, para o povo, né? Você foi atrás de amantes, seus amantes te abandonaram. Eu não sei por que essas coisas cliques que às vezes fazem meio engraçados, né? Quando eu estava lendo e meditando isso daqui, eu fui lembrar, sabe do quê? Um filme que eu assisti, não tem nada a ver com Jeremias, né? Mas com George Clooney, né? Up in the Air, né? Amor sem escalas, eu acho, né? E eu espero que eu não dê algum spoiler se vocês ficarem com vontade e forem lá no Netflix para tentar ver, né? Mas essa é a imagem dos seus muitos pecados e você vai atrás de amantes e a decepção quando as amantes que você vai atrás te abandonam. É aquele baque. Eu confesso para vocês que eu já fiz esse tipo de oração. Não sei se é uma boa oração, mas já fiz. De às vezes amigo, querido, deixar a família, abandonar a família para ir atrás de amantes, e eu orar e desejar que as amantes te abandonem. Aí você vai sentir o baque. Espero, né? Que não seja tarde demais. Quando você acha que vai atrás de alguma coisa e aquilo se dá com os burros na água.
Era a situação do povo. Indo atrás de amantes, e o profeta dizendo, sabe o que? Seus amantes te abandonaram. Sião, no capítulo 30 anterior, foi apresentado como aquele que os seus pecados eram muitos, era rejeitada, ninguém mais se importava com ela. E aí muda a imagem e aparece Deus como uma mãe. E Deus se apresenta assim, eu sim me importo. Elas lá não. Deus falando para o povo, eu sim me importo com você. Choro pela sua situação, mas choro justamente porque me importo com você. Deus nos é apresentado como a mãe que se importa por aqueles esquecidos, que tem compaixão por quem ninguém mais se importa, mas Deus como uma mãe sim se importa. E que poderosa imagem para a gente conhecer mais o coração de Deus aqui. Nessas imagens também há a promessa de que o choro chegará ao seu fim. Ainda há esperança, ainda há a promessa de que o Senhor criará novas coisas, que do pranto virá a alegria. De todo modo, eu creio que nós devemos ter cuidado para meditar aqui juntos, com mais cuidado, antes de passar rapidamente, sim, tem um pranto, mas virá alegria, meditar no poder do lamento, do choro, em como Deus se revela a nós como aquele que chora junto com a gente em nossas dores. E por isso, o convite para que nós pensemos um pouco mais juntos em como o Senhor se apresenta a nós em Jeremias, também como as mulheres carpideiras, aquelas que choram nos funerais no momento da morte. Eu até estava conversando essa semana com o Ziel, eu falei, Ziel, será que se eu falar carpideiro o pessoal vai saber? Vou botar traduzir, botar a legenda ali, o Google, tudo mais e tal. Em povos antigos, carpideiras eram aquelas justamente mulheres, e pelo que eu estava pesquisando, até hoje em várias culturas ao redor do mundo ainda existe isso. Mulheres que são contratadas, tá buscando alguma oportunidade de emprego, alguma nova vocação, enfim, oportunidades, são contratadas, recebem dinheiro, são contratadas para ir no funeral e chorar pelo morto, pela pessoa que morreu lá, sem nem ter alguma conexão com aquela pessoa, enfim. Aqui é interessante que no povo antigo de Israel tinha essa figura das carpideiras, e Deus se apresenta para a gente como as mulheres carpideiras que choram nos funerais. Isso do lamento, do choro, já apareceu algumas vezes na nossa peregrinação explorando o profeta Jeremias. Por exemplo, quando nós passamos lá pelo capítulo 9, do verso 17 ao 21, vendo isso justamente das mulheres que pranteiam, que choram nos funerais, as carpideiras. O texto foi assim, lá em Jeremias 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiam. Mandem trazer aquelas que choram em funerais, venham depressa. Comecem a lamentar, que os seus olhos se encham de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação! Temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor, abram os ouvidos para o que Ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear. Ensinem umas às outras a lamentar, pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Eu me lembro que, inclusive, naquele domingo, quando nós passamos por esse capítulo 9 de Jeremias, o título da mensagem foi esse, A morte subiu por nossas janelas. E teve quem tenha me dito, puxa, Ricardo, cada título dessas pregações de Jeremias, parece filme de terror isso. Veja bem, que fique claro, muitas vezes os títulos das sermões dessa série Jeremias vêm exatamente do texto do profeta Jeremias. São trechos diversos do livro de Jeremias.
como é o caso da mensagem de hoje, transformarei seu pranto em alegria. Pois bem, voltando a Jeremias 9, e conectando a isso do pranto como uma expressão importante do lamento, quanto ao que eles estavam experimentando, nós temos o próprio Deus chorando e lamentando. Um pouco antes, no capítulo anterior, quando a voz de Deus se confundiu com a voz do profeta, no capítulo 8, dizendo assim: sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há médico ali, por que não há cura para as feridas do meu povo? E aí, na sequência, essa imagem poderosa de Deus como uma fonte de lágrimas. Deixa eu ver se eu... Opa, vamos ver lá. Opa, aí, aqui. Deus como uma fonte de lágrimas. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Que imagem, né? Minha cabeça uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Tem uma autora sul-africana que explora imagens femininas de Deus nas Escrituras. Num livro que eu tenho desfrutado muito a sua leitura, esse que está aí na tela, que tem feito eu pensar muito na riqueza e na profundidade da palavra de Deus. O livro se chama, esse é o título do livro, né? Carpideira, Mãe, Parteira. Reimaginando a presença libertadora de Deus no Antigo Testamento. E muito desse meditar, na parte do livro que ela medita sobre Deus como chorando como as carpideiras no tempo antigo, muito desse meditar vem justamente daquela que planteia, como uma metáfora para entender melhor o coração e o caráter de Deus, vem do livro de Jeremias. Vem das imagens, metáforas que ela explora, que aparecem justamente no livro de Jeremias. Essa autora ela afirma o seguinte, ela diz: a imagem do Deus que chora, com suas associações de solidariedade com o povo de Deus, bem como o poder inerente das lágrimas de Deus para efetuar mudanças. Isso fala às pessoas de uma forma que poucas outras imagens são capazes de fazer. Ou ainda, essa outra citação dela sobre o poder dessa conexão de Deus com o povo que sofre, quando ela diz: somente o Deus que chora pode sentir a dor do povo. Somente o Deus sofredor pode ajudar. Há um poder transformador nessa atitude que lamenta o atual estado das coisas. Que lamenta, que chora, porque as coisas não deveriam ser assim como são. Por isso o choro. As coisas não deveriam ser assim como elas estão sendo, deveria ser diferente. Eu trago esse outro trecho com um grifo que eu mesmo fiz. Suas lágrimas dão expressão poderosa e visível ao fato de que tudo não é como deveria ser. Tudo não é como deveria ser. Como o profeta desafiou a comunidade dizendo: paz, paz, quando não há paz. As mulheres enlutadas desafiam a complacência, que ignora as muitas injustiças sociais, que ameaçam o bem-estar da sua sociedade como um todo. E aí o lamento, o choro, que vem em primeiro lugar do coração de Deus. Ou seja, o choro de Deus, como das mulheres carpideiras, e o nosso choro, o nosso lamento, junto com Deus, pode ser visto como um poderoso ato de resistência. É exatamente essa frase que ela usa. O choro das mulheres
carpideiras pode ser visto como um ato de resistência. Deveria ser diferente. Tem que ser diferente. Como é que funciona isso da imagem de Deus nos ajudando a resistir, né? E aqui eu compartilho algumas pistas mais para a gente, né? A metáfora de Deus chorando está intimamente associada à sobrevivência do povo. No que prova ser um ato ousado de fé, os sobreviventes ousam imaginar um Deus cujas lágrimas chamam a comunidade a começar a nomear aquilo que perderam. E é notável que, em resposta à terrível tragédia, o povo seja capaz de discernir uma imagem divina que poderia ajudar em sua recuperação de eventos traumatizantes. Voltar ao que já passou e que foi difícil, saber nomear o que foi perdido, lembrar-se disso, lamentar e com isso olhar para o futuro. É isso que permite o trabalho de reconstrução. Como diz essa outra autora, falando também sobre Jeremias, mergulhando seus leitores profundamente em memórias de desastres. Ele os reconhece, os traz para a luz. A esperança, portanto, pode ser mais do que um desejo, mais do que outra forma de negação ou de um sonho ingênuo. As palavras duras abrem espaço para a esperança existir, para ela subir novamente como uma casa, para que a esperança faça o seu trabalho de reconstrução. Queridos, queridas, nessas poderosas imagens das Escrituras para nos revelar o coração de Deus, a face de Deus para nós, nessa do Deus revelado a nós como as mulheres que planteiam, as carpideiras, essa imagem de Deus, ela abre novas possibilidades de libertação, porque mostra que mesmo que não haja nenhum alívio imediato do terror ao redor, Deus está no meio do sofrimento e da devastação do povo. Deus está chorando com elas. Para mim, essas imagens, metáforas femininas, para entender o coração de Deus, são muito especiais, são muito poderosas. Mas eu também devo abrir um parêntese sobre isso, que é algo que eu fico preocupado. Há um tempo atrás, eu compartilhei algumas dessas metáforas femininas para Deus nas redes sociais, né? E aí, curiosamente, houve a reação de 2 amigos queridos, homens, de diferentes países, e a reação deles foi um pouco curiosa. Foi mais ou menos na linha de... Ricardo, qual é o problema com as imagens masculinas para Deus? Eu não disse que há um problema para as imagens masculinas para Deus. Eu estou dizendo que as imagens femininas para Deus nas Escrituras são muito bonitas. Ah, bom, tudo bem e tal. Aí um outro... você tá dizendo que as imagens masculinas para Deus não são boas? Eu falei assim, não estou dizendo isso. Também não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que as imagens para Deus femininas, como uma mãe, como uma mulher, como uma galinha cuidando dos seus filhos, são muito bonitas também, que eu encontro nas Escrituras. Então, se você acredita que as Escrituras são palavra de Deus inspirada para nós, eu acho que você deve prestar atenção em toda a riqueza e a beleza que aparece nas Escrituras. Foi o meu convite para esses meus amigos, né? E eu quando eu reforcei de que essas metáforas eram muito bonitas, metáforas femininas, um deles ainda me disse, olha, cuidado, hein? Isso pode ser perigoso. Gente, assim, o parênteses que eu quero fazer é o seguinte. Eu fico um pouco preocupado se isso não é sinal do nosso tempo, de uma certa masculinidade frágil. E aqui eu falo em especial nessa manhã para meus colegas de gênero, tá bom? Para os homens e para os rapazes aqui no recinto. Gente,
Vamos tomar cuidado. Se esse tipo de comentário ou de atitude não é sinal de uma masculinidade frágil nossa, que se sente insegura ou ameaçada por qualquer coisa, ameaçada por mulheres, ou até mesmo ameaçada por imagens femininas para Deus que eu encontro nas Escrituras. Né? Haja talvez, sei lá, né, busca de ajuda, aconselhamento, cura interior, né? Os meninos, rapazes, né? Essa é uma palavra para a gente aqui. E eu digo para os rapazes aqui, presentes, o seu valor está em serem criados, como as mulheres, à imagem e semelhança de Deus. E que Deus nos ama, como homens. Nosso valor não precisa ser afirmado diminuindo as mulheres. Nosso valor como homem não deve ser buscado na dominação das mulheres. Querer se impor sobre as mulheres. Diminuindo-as, objetificando-as. Ou ainda, infelizmente, oprimindo, ofendendo as mulheres. Aliás, tudo isso, a busca pela dominação, a violência nas palavras e nos atos, a opressão, tudo isso é resultado do pecado, da queda, da maldade que entrou no coração do homem desde o princípio. Por isso mesmo precisa ser deixado de lado, rejeitado, abandonado, arrependido. E aí, se abandonamos esse tipo de postura, nós vamos abrir espaço para que a nossa masculinidade e a nossa feminilidade sejam valorizadas e redimidas. Encontrando nosso valor no que nós somos, como fomos criados por Deus. E não na oposição e dominação do gênero oposto. Assim, se a masculinidade tóxica, frágil, violenta, rapaz, arrependa-se quanto é tempo. E com isso eu fecho os parênteses. Como concluímos aqui nesse capítulo bonito, como é que chegamos ao final desse capítulo, né? Nessa parte importante do livro de Consolação em Jeremias. E temos exatamente o anúncio, no final, de uma nova aliança, de uma nova oportunidade. E é o que nós temos aqui nessa parte final do capítulo 31, mais exatamente nos versos 31 a 34. Nós temos aqui, olha só que curioso, nessa parte de Jeremias, capítulo 31, nós temos o que depois vai ser a mais longa citação de um texto do Antigo Testamento que vai aparecer inteirinha em um dos livros do Novo Testamento. Ou seja, essa daí do versos 31 a 34 vai aparecer inteirinha lá em Hebreus 8, de 8 a 12. A mais longa citação de um trecho do Antigo Testamento no Novo Testamento. Sempre quando eu falo essas curiosidades assim, que eu me gosto, eu tenho, sei lá, um gosto por essas curiosidades bíblicas, né? Parece mais de concurso bíblico, mais longa, quantas vezes aparece, tal citação, tudo mais. Eu sempre lembro da Dona Ana. A Dona Ana eu já contei para você algumas vezes, mas conto de novo. Dona Ana era aquela senhorinha de mais de 90 anos de idade que sempre vinha para um estudo bíblico que a gente tinha antes do culto, na nossa igreja lá no Uruguai. Das mais fiéis atendentes lá do estudo bíblico, do módulo que a gente tinha, né? E toda vez que eu vinha com um papo desse assim, né? Sabe quantas vezes aparece na Bíblia tal esse verbo? Essa frase repetiu. Essa aqui é a mais longa citação de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu tinha certeza que ela ia virar para mim e falar assim: tem tempo para ficar procurando cada coisa? É verdade, dona Ana. Talvez esteja. Mas não sei, não é tempo sobrando, não, dona Ana. É que interessante. Ela sempre me vinha com essa, né? Para que eu vou querer saber disso, né? Não, é que é interessante. Enfim, dona Ana, né? Eu vou me encontrar com ela de novo lá no céu. Muito bom. Aqui, no versos 31 a 34, é esse o trecho mais extenso
do Antigo Testamento citado num livro lá do Novo Testamento. Diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando as tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa. Olha, é bonito demais, né? Como que Deus vai sempre usando as metáforas para ajudar a gente a entender o coração dele. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Opa, deixa eu avançar aqui. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados. Aparece esse trecho todinho lá em Hebreus. Eu fico pensando assim, que bonito isso. Porque quando a carta lá, os Hebreus, é escrita, nós estamos falando de pelo menos 600 anos depois. É de pensar, não é? 600 anos depois, na igreja primitiva, o povo abre o que Deus falou para o povo através de Jeremias, lê e fala assim: Deus está falando com a gente. 600 anos depois. E nós, soma mais 2000 anos nessa conta, estamos aqui ouvindo o que Deus fala para a gente nesse mesmo texto. E que trecho bonito, ele começa com: está chegando o dia. Está chegando o dia. Uma frase que ainda será repetida antes do final do capítulo. Está chegando o dia como uma expressão de esperança naquilo que o Senhor ainda realizará, ainda cumprirá na história do seu povo, na nossa história. Está chegando o dia de quê? E o texto diz: de uma nova aliança. A antiga foi quebrada. Eles quebraram a aliança. Ou seja, outra vez não é questão de passar pano, de passar a mão na cabeça, e sim de reconhecer os erros, reconhecer os males, reconhecer a tragédia daquilo que já passou. A aliança sim foi quebrada. Mas essa não é a palavra final. Nessa nova aliança, eles experimentarão, primeiro, uma obediência internalizada do coração, de dentro para fora. Não com regras que nos são impostas, mas a obediência que nasce do coração. E que sinal poderoso dessa transformação da nova aliança que é realizada nas nossas vidas. Segundo, será uma relação recíproca. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Uma relação de pertencimento mútuo, relacional, amorosa, um povo que pertence ao seu Deus. Ele é o nosso Deus. Eles agora conhecerão o Senhor. Olha só, não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E que bonito isso, né? Agora conhecem o verdadeiro Deus de verdade, para valer, numa relação de amor, lealdade, obediência. Por último, eles experimentarão total perdão, completa reconciliação. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Os pecados ficam para trás, nem mais são lembrados. Quem sofre com culpas antigas, consegue imaginar o poder dessa promessa? Os pecados ficam para trás, nem mais são lembrados. Sua maldade é perdoada. Seus pecados nem são mais lembrados.
agora a gente vive em novidade de vida. E esse é um ponto final aqui no capítulo e na mensagem de hoje bem importante. A reconciliação e o perdão da nova aliança, eles são para que a gente viva agora numa nova realidade. Uma que é marcada pela justiça, pela santidade. Qual que é a marca dessa nova cidade que será reconstruída? A parte final do capítulo deixa bem claro. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cisas, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Serão santos para o Senhor. É uma promessa que, ao mesmo tempo, uma exortação, uma demanda, um apelo. A santidade deverá ser uma marca importante de vidas que foram restauradas. Na nossa tradição metodista, wesleyana, e essa questão da santidade é algo muito bonito na nossa tradição, muito valorizado. E eu comento que se tem falado bastante dessas marcas da nossa história metodista em vários materiais, cultos organizados aí pelo concílio. E na nossa história, nessa nossa identidade, nesse nosso legado que recebemos, que faz parte da nossa história, a ênfase na santidade, que é algo profundamente bíblico, ao longo de todas as escrituras e também aqui no livro de Jeremias, nos aponta exatamente para isso. A nova oportunidade, a nova aliança, essa do pranto que se transforma em alegria, é uma promessa de perdão e restauração que nos deve levar a um profundo compromisso com a justiça, com a santidade. Em tudo que somos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos e em todas as maneiras como agimos. A promessa de Jeremias no livro de consolação para eles, experimentando o exílio, é: há um futuro. Há um futuro de esperança que eu tenho para vocês. E esse é um futuro de uma nova oportunidade, de uma nova aliança, em que vocês são chamados a serem santos, santas. Que a justiça entre vocês, a santidade entre vocês, seja uma marca visível e um testemunho poderoso para todo mundo dessa nova aliança que faço com vocês. Assim, a nossa oração é que o Senhor nos ajude nesse caminho, nessa esperança que Ele constrói para a gente. Justiça, esperança e santidade. Que perguntas que nós podemos levar para essa semana estarmos meditando juntos? Eu deixo algumas aqui, se vocês tiverem algumas outras também, que Deus está colocando no seu coração, aproveite e leve com vocês para estar meditando ao longo da semana. Qual que é o lugar e importância que você tem dado ao pranto, ao lamento? Chorar porque as coisas não estão sendo como deveriam ser. E se revoltar, chorar mesmo por causa disso. E que lugar e importância você tem dado a esse processo no seu caminho de cura e restauração? Segundo, a gente falou bastante das imagens femininas para Deus hoje, né? Como que essas imagens femininas de Deus, né, por exemplo, com a mãe ou como as mulheres que planteiam, como um Deus que chora e sofre com a gente, como que essas metáforas, imagens te ajudam a conhecer mais do coração de Deus? E por último, e esse convite para a nova aliança? Como que essa nova aliança para uma vida de santidade te anima e te desafia? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. A gente quer de verdade aprender a se conectar mais com o Senhor, conhecer mais do seu coração. E obrigado porque o Senhor é um Deus que se importa, é próximo da gente, chora junto com a gente as nossas dores, que se importa e se incomoda com a injustiça
em nossa vida, na nossa comunidade, na nossa nação. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que está com a gente no meio das nossas dores. Nos ajuda a conhecer mais do teu coração, Senhor. Nos ajuda a redescobrir o significado precioso dessas promessas de transformar o pranto em alegria, de uma nova oportunidade, uma nova aliança que o Senhor tem para nós. E nos ajude que isso seja um incentivo poderoso para que nessas novas oportunidades, quando os pecados perdoados ficaram para trás, nem mais são lembrados, isso seja um convite, uma motivação bem poderosos para a gente viver em novidade de vida, para a gente viver em santidade, em tudo que a gente é, pensa, fala, age, nos espaços íntimos da nossa família, dos nossos relacionamentos e nos espaços públicos, na sociedade, por onde o Senhor nos chama para dar testemunho do Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.